Fala aí, rapaziada, beleza? A notícia desta segunda-feira é de que o atacante do Vitória de Guimarães, André Silva, tá bem encaminhado para ser o novo reforço do São Paulo para a temporada de 2024. O jogador esteve muito próximo de um acerto com o Vasco e para o vídeo de hoje eu vou te contar justamente o motivo deste não acordo. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. O nome do André Silva foi sugerido pelo Emiliano Dias, auxiliar do Vasco e filho do Ramon, o treinador do clube, ainda no fim de janeiro. O intuito era o Vasco ir no mercado para contratar um atacante de velocidade que pudesse atuar tanto centralizado como também aberto. Não à toa o Vasco foi atrás do Breno Lopes e do Pedro Henrique, né? O Breno Lopes não foi aprovado pela 777 Partners, e o Pedro Henrique se transferiu para o Corinthians, né? A gente está percebendo nesse início de temporada que o técnico Ramon Dias está utilizando um sistema com dois atacantes mais enfiados, né? O Verratti como um 9 de referência e um outro atacante com um pouco mais de mobilidade, que está sendo o David, né? Um ponta que tem a capacidade para atuar por dentro, né? Então, a sugestão do Emiliano foi para suprir essa lacuna que o Vasco tá no mercado e vai continuar. Já vou falar um pouquinho mais para frente. Retornando ao assunto do André Silva. O nome do André chegou até a mesa da 777 Partners, que é a empresa que tem 70% do... é dona de 70% do futebol do Vasco, né? E na quinta-feira passada, a empresa deu o aval para a contratação do jogador, em questão das... financeiramente falando, né? E aí esse acordo, enfim, da empresa para pagar, para contratar o atleta, era de cerca de 4 milhões de euros, cerca de 21 milhões de reais. O Vasco esteve muito perto de contratar o jogador, o acordo estava muito bem encaminhado, até que, enfim, né, o Vasco conseguiria trazer um atleta para essa posição que o clube já vinha buscando há um certo tempo, né? Só que esse acordo não foi selado. E o problema não foi do Vasco, tá? O problema, entre aspas, obviamente, foi porque o atleta decidiu ir ou deu uma preferência para o São Paulo. O André Silva tem o intuito de disputar a Libertadores nesta temporada de 2024. E o São Paulo está classificado porque foi o campeão da Copa do Brasil da temporada passada. Então, por conta disso, o atacante do Vitória de Guimarães, que vem se destacando bastante lá no Campeonato Português dessa temporada que termina agora do meio do ano, peça fundamental lá da equipe, enfim, nessa boa campanha que o Vitória está tendo no Campeonato Nacional, ele optou e deu uma preferência principalmente para o São Paulo por conta desse motivo que a gente já citou. O São Paulo teve uma reunião, ou está tendo, né? Não tem informação se essa reunião já acabou, enfim, mas marcou uma reunião com o jogador para tratar sobre os trâmites finais, né? Questões burocráticas, para ver como é que vai ficar a questão de valores referente ao contrato, para que o atleta possa de fato assinar esse contrato com o São Paulo. Então é um acordo de fato muito bem encaminhado e o Vasco acabou, não vou dizer deixado para trás, mas ficado em segundo plano por conta dessa questão esportiva, né? Vale a gente destacar que o Vasco não tem o intuito de parar no mercado por conta dessa negativa, tá? Inclusive o nome do Breno Lopes retornou, né, a ser pauta dentro do clube, apesar da 777 Partners não ser muito positiva em relação a essa possível venda, né, mas dentro do clube discute sim novamente essa possível vinda do Breno Lopes. Independente se for o Breno Lopes ou se for um outro atleta, o Vasco tem e vai continuar no mercado em busca de um atacante que pode jogar por dentro e que pode jogar por fora, que tenha características de velocidade, o que se encaixa perfeitamente no que é o André Silva, quais são as suas características, como que ele se comporta em campo de fato. O Vasco vai ter o dia 7 de março, que é quando a janela se encerra,
para trazer esse jogador. Vini, se esse acordo entre o São Paulo e o André Silva não for selado, se eles não chegarem a um acordo, você tem informação de que o Vasco pode voltar atrás, pode buscar ou entrar em contato com o André Silva novamente? É uma opção não descartada, tá? Nesse momento, no atual cenário, é difícil desse acordo entre o São Paulo e o jogador não acontecer, tá? Um negócio de fato bem encaminhado. Só que há a possibilidade, evidentemente, deles não entrarem nesse acordo, né? E o Vasco não descarta voltar em busca do jogador caso ele não se transfira para o São Paulo. Obviamente, o Vasco está buscando outras soluções nesse primeiro momento, né? Buscando outras peças, outros jogadores, mas não é descartado não. Caso o André Silva não feche com o São Paulo, o Vasco pode sim, há a possibilidade de ir atrás ao atacante do Vitória de Guimarães novamente, tá? A gente acompanhou a temporada, tá acompanhando a temporada dele lá na equipe portuguesa, ele vem se destacando, ele tá sendo peça muito importante lá realmente. Talvez, assim, bola jogada tenha sido, se não a melhor, uma das principais temporadas da sua carreira, não à toa. Teve interesse do São Paulo, interesse do Vasco. O Hellas Verona da Itália também fez uma proposta para o atleta há um tempo atrás e o acordo não aconteceu. Enfim, é um jogador que vem se destacando e o Emiliano acompanha bastante o mercado, não só daqui do continente sul-americano, mas todos os outros centros importantes aí no futebol europeu, e deu essa sugestão para o clube tentar contratar. Mas o cenário é esse, tá? Difícil esse acordo do jogador com o São Paulo não acontecer, mas ele preferiu a equipe paulista por conta dessa questão esportiva, porque o São Paulo vai disputar a Libertadores nessa temporada e é um desejo do atleta jogar esse torneio tão importante aqui no continente sul-americano. E aí, o que você achou? Manda sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.